sempre o cuidado de ocultar as origens dos equívocos. E não é simplesmente por receio de represálias, é por respeito mesmo. Quando os dados estiverem em um estado adequado, eles estarão prontos para serem modelados. A modelagem de dados é o processo que determina como as tabelas estão relacionadas entre si. O redator, infelizmente, cometeu alguns equívocos num trecho bem pequeno. Note que o sujeito dados, né, ele está na oração subordinada que foi destacada para o início do período. Ok? Então, nesse caso, não havia necessidade do uso do pronome pessoal correspondente ao sujeito, porque o sujeito está aqui, claro, evidente. Esse pronome é plenamente dispensável. Mas há um outro equívoco ainda um pouco mais preocupante. Note que o primeiro verbo, o verbo ser, ele se refere, obviamente, ao sujeito eles ou, enfim, ao sujeito dados. E ele já está no plural, concordando com o plural do sujeito. Está perfeito. Esse segundo verbo aqui, ele tem o mesmo sujeito. Ele se refere, ele se associa ao mesmo sujeito. Então, não havia necessidade de flexão nesse caso. Ok? Mesmo porque esse verbo estaria, digamos assim, mais associado a prontos. Prontos para ser modelados, né? Mesmo foneticamente, não parece agradável os dois verbos no plural. Ok? Morar em Portugal e falar como no Brasil não é uma realidade para nós brasileiros. Isso porque algumas expressões que lá significam uma coisa aqui têm um sentido muito diferente. O latim e o grego estão muito presentes na língua portuguesa, mas passaram-se anos desde a colonização de Portugal no Brasil. Há vários equívocos no trecho desta matéria. O primeiro configura-se como equívoco de expressividade. Note que a palavra realidade ela não está adequada ao que o redator quis dizer com a mensagem. Mesmo porque falar como no Brasil e em Portugal é uma realidade, é possível, é um fato. Nada impede que isso ocorra. Estaria adequada se ela fosse classificada, se ela fosse identificada com algum adjetivo. Né, como, por exemplo, não é uma realidade fácil, não é uma realidade plausível, não é uma realidade adequada, não é uma realidade agradável, né? Mas só realidade está, digamos assim, fora de contexto. Já em relação à vírgula, note que todo esse trecho aqui, isso porque algumas expressões que lá significam uma coisa, todo esse trecho é o sujeito do verbo ter. Isso é fácil da gente identificar se nós reduzirmos tudo isso a duas palavrinhas, expressões significativas. Ou seja, expressões significativas têm um sentido muito diferente aqui, né? Nesse caso, essa vírgula não compete, ela não é adequada, porque a regra básica diz não se separa sujeito do seu predicado. Essa vírgula está a mais, ok? E ainda em relação a esse trecho e também a esse verbo, se o sujeito está no plural, o seu verbo também deve estar no plural, porque o verbo concorda com o sujeito em número e grau. Portanto, está faltando um circunflexo na grafia desse termo. Ok? Nós já tivemos oportunidade de falar em outros vídeos sobre próclise e ênclise. Próclise é a colocação do pronome antes do verbo. Ênclise é a colocação do pronome posteriormente ao verbo. Tem ainda mesóclise e coisa e tal, mas isso é outra questão. A regra da colocação pronominal é a ênclise. A ênclise deve ser sempre procurada. Ela é mais formal, ela é mais acadêmica, ela é mais, digamos assim, sonora.
Entretanto, existem alguns casos, algumas situações que atraem o pronome, ou seja, que produzem a próclise. Conjunções adversativas, conjunções em geral, mas especialmente as adversativas, atraem a próclise. Portanto, essa grafia devia ser, mas se passaram anos desde a colonização. Acertos. No caso dos acertos, nós temos prazer, satisfação em mostrar os acertos. Sou uma pessoa de extrema fé. Acredito em Deus profundamente. Mas o meu Deus é agregador. Ele não é preconceituoso. Por exemplo, como não vou gostar de uma pessoa negra apenas porque sou branca? É meu irmão em Cristo. Existem atitudes por aí que não gosto. Como sempre dizemos, atenção a detalhes é importante no momento de se construir orações. Analistas de redação têm muita. Prestam atenção a tudo. Observe a boa construção redacional desse trecho de matéria. Os linguistas geralmente alegam que as conjunções mas e porentes não iniciam orações. Contudo, há situações em que isso é perfeitamente possível, mais que isso é indicado. Dizem os linguistas que, por serem conjunções adversativas, elas estão, obviamente, contradizendo algo que foi dito anteriormente. Nesse caso, a oração que vem posterior só pode ser um complemento. Não deveria iniciar uma nova mensagem. Mas no caso que você está vendo no vídeo, a coisa é um pouco diferente. Veja que a sequência, mas meu Deus é agregador, encerra em si mesma uma mensagem completa. Ela não está contrariando nenhuma mensagem anterior. O mais foi usado por questões de estilo redacional, vamos dizer assim. O que vem anteriormente ou a seguir não a contraria em nada, portanto é uma mensagem que por si só já tem um significado. Nesse caso, o ponto final antes do mas está perfeito. Além disso, o redator usou corretamente, adequadamente o porquê. Você já ouviu falar muito que numa pergunta, num questionamento, o porquê é sempre separado. Contudo, nesse caso específico aqui, note que é uma explicação dentro de uma pergunta. Portanto, não cabe a separação dos termos porquê. Ele realmente deve ser junto. Outro ponto de acerto do redator foi o uso dos dois pontos. Vejam que o que vem a seguir não é exatamente um complemento, mas é um sequenciamento de ideias do por exemplo. Nesse caso, os dois pontos foram usados perfeitamente bem. Parabéns ao redator. O ator completa. Quanto ao fato de ela ter participado dessas manifestações antidemocráticas, é algo que ela vai resolver com a história. Não cabe a mim julgar. Um dos grandes equívocos de redatores em geral refere-se a fenômeno linguístico chamado contaminação. O cérebro do falante redator considera mais fáceis determinadas formas, mas estas ainda são consideradas como erro. É o caso de sujeito preposicionado. Vamos analisar o trecho desta imagem, aliás, muito bem construída. Redatores, em geral, costumam apresentar a forma quanto ao fato dela ter participado dessas manifestações. Trata-se de equívoco gritante, pois o verbo seguinte indica que ela é o sujeito. Portanto, não pode ser contraído com a preposição de. No trecho em questão, a grafia, tanto a grafia quanto a fonética, estão
perfeitas, porque o redator separou a preposição de do pronome ela, que é o sujeito da locução ter participado. Portanto, a redação está perfeita. Outra questão que demonstra a qualidade da redação é o uso dos dois pontos. Note que toda frase a seguir não é exatamente complemento, como nós já dissemos, né? É uma espécie de sequência do que foi dito anteriormente. Nesse caso, os dois pontos estão aí perfeitamente. Parabéns ao jornalista Lucas Pazin, do UOL.